Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar de uma coletânea de contos maravilhosos da Lígia Fagundes Telles. Meu nome é Ilma, você está no meu lugar, que é o seu lugar de desenvolvimento e aprendizagem, e a nossa intenção aqui é fazer com que você desperte o seu interesse pelo conhecimento. Então, se você quer isso, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, porque você vai ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Bom, e quem é essa autora então que eu trouxe hoje? A Lígia é uma das nossas maiores autoras brasileiras, então das nossas maiores escritoras brasileiras, você precisa conhecê-la. E eu indico essa obra aqui, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, porque é uma obra curtinha, olha só se você ver, é bem curtinha. Ela tem 8 contos e são contos maravilhosos que vai fazer com que você com certeza se apaixone por ela. Ela nasceu dia 19 de abril de 1923, então ela tem hoje 97 anos. Ela é filha de Durval, que era promotor do estado, de Zazita, uma pianista. Seu primeiro casamento foi com Gofredo Telles Filho, com quem ela teve o seu único filho, Gofredo Neto, que é um cineasta. Depois ela se separou e casou com um crítico de cinema, que é o Paulo Emílio. E aí ela se formou na Escola Superior de Educação Física, depois ela fez Direito, então trabalhou nessa área jurídica também, nessa área, assim como seu pai. E foi escritora durante toda a vida. Ela começou a escrever na adolescência, então com 15 anos ela já tinha ali suas publicações, e depois ela ficou super conhecida em 1954 pelo livro Ciranda de Pedra. E aí Ciranda de Pedra talvez seja até mais comum pra gente, porque teve uma adaptação em novela. Aliás, as obras dela tiveram várias adaptações em cinema, novela, peças de teatro, então ela é muito conhecida. As Meninas é uma obra super conhecida dessa autora, ela foi escrita durante a ditadura, ela tinha esse envolvimento com as questões políticas, ela gostava de se envolver nessas questões e militar nessas questões mesmo. Se você tiver a oportunidade de ver entrevistas com ela, ela fala disso. E aí a gente traz aqui esses contos, né, essa coletânea de contos, para que você possa conhecer um pouquinho dela. São 8 contos, o primeiro deles, como eu disse, é O Noivo. Esse noivo é uma história extremamente engraçada, pelo menos para mim foi. O noivo, ele desperta num determinado dia ali e percebe que ele não sabe o que vai acontecer. Na verdade, uma pessoa chega e fala: você já está pronto? Ele: pronto para o quê? Para o seu casamento, né? E aí, como assim? Fica pensando, né? Ele tenta não deixar as pessoas ao redor perceberem que ele não sabe que vai casar naquele dia. Mas pior do que isso é que ele não sabe quem é a noiva. Então, a gente vai acompanhar a narrativa vendo ele tentando descobrir quem que é a noiva, afinal de contas. Então tá bom, eu vou casar, mas eu vou casar com quem? E aí é interessante que a Lígia usa esse recurso do fluxo de pensamento e a gente se depara com a voz da personagem, mesmo numa narrativa em terceira pessoa, a gente se depara com a voz da personagem o tempo inteiro ali no meio da narrativa. Então, de repente, aparece o pensamento do noivo nesse fluxo de consciência, que é uma característica bem marcante da Lígia. Depois, no segundo conto, é o Natal na Barca, e esse Natal na Barca, ele é bem tocante, para mim pelo menos foi, porque, enfim, toda a história que envolve maternidade, para mim é muito tocante. Eu sou mãe de 3 filhos, então sempre que tem uma criança, uma mãe ali no enredo, isso já mexe comigo. E aí tem uma determinada personagem, ela vai fazer uma travessia numa barca e ela repara numa mulher que está segurando uma criança e por algum motivo ela resolve puxar uma conversa. E aí quando ela puxa essa conversa, ela meio que se arrepende um pouco, porque ela fica sabendo de coisas que talvez ela não gostaria de saber, ainda mais numa noite de Natal.
mas ao mesmo tempo é muito emblemático, porque como o Natal ele significa esperança, renascimento, ali já usa desse senso comum, né, dessa imagem do Natal para contar essa história, e ela é muito emocionante no final. A outra história, a terceira história, é Venha Ver o Pôr do Sol, que dá nome a essa coletânea. E esse conto, ele é comparado ao conto do Barril de Amontilhado, do Allan Poe. Então, quem já leu Allan Poe e quem leu o Barril de Amontilhado, ele vai identificar no enredo algumas coincidências. E quem não leu, eu aconselho a ler primeiro o Venha Ver o Pôr do Sol e depois ler o Barril de Amontilhado, porque aí a sua experiência vai ser mais surpreendente. Então, trata da história do Ricardo e da Raquel. O Ricardo, eles são ex-namorados, e aí o Ricardo convida a Raquel para um último encontro. Ele fala, você me deve isso, por favor, venha me encontrar. E aí, quando ela chega lá, ela percebe que ele marcou um encontro num lugar muito esquisito, que é um cemitério abandonado, e aí ela questiona, mas por que esse lugar é esquisito? E aí ele se justifica, ele diz que não poderia levá-la em outro lugar, porque ele não tem dinheiro, assim como o namorado atual dela, né, que é riquíssimo. E aí ele fala, não, mas aqui não tem problema nenhum, é que eu quero te mostrar uma coisa muito especial. Mas não tem problema, porque ninguém é enterrado aqui há muito tempo, olha só quanta criança brincando, então não tem perigo nenhum, vamos comigo. E aí ela vai indo, vai entrando nessa história, vai entrando cada vez mais fundo ali no cemitério, e a gente, como leitor, começa a sentir que alguma coisa de errado não está certa. Você fala, nossa, onde é que vai parar essa história? Vai ficando bem tenebrosa, assim. E aí tem aquele final também surpreendente que eu não vou contar, para que você possa ter uma experiência de leitura significativa. Depois a gente tem As Formigas. E aí As Formigas também vai usar do nosso imaginário ao extremo, porque acontecem coisas ali espetaculares nesse conto. Você começa a viajar por um campo de magia mesmo. Você fala, nossa, isso só na esfera do onírico poderia acontecer, só nos meus sonhos poderia acontecer. E aí eu também não posso contar muitos detalhes, porque é um conto que você precisa ler e passar pela experiência. O Jardim Selvagem, ele vem contar então a história sob a perspectiva de uma criança, e ele é bem interessante porque as relações familiares que estão ali desenhadas, elas acontecem através desse olhar. Então a criança vê tudo acontecendo ali, é uma tia que tem uma relação com um tio, né? Eles são irmãos ali, e aí esse tio ele casa e não chama a família, então a tia não participa e ela fica um pouco chateada, porque quando a mãe dos dois faleceu, ela meio que tomou o lugar da mãe, então cuidou do irmão como se fosse a mãe dele, mas depois ela aceita esse casamento. Ao mesmo tempo, existe a desconfiança em relação à mulher que ele casa, se ela é uma pessoa bacana mesmo, então ali já coloca alguns elementos que fazem com que a gente desconfie até do caráter dessa mulher, e depois acontece um final surpreendente mais uma vez. Eu acho que todos os finais das histórias aqui que estão listadas nesses contos, elas são surpreendentes no final. Aí nós temos o Biruta, que é uma história lindíssima, uma história que eu já li muitas vezes com os meus alunos, e todas as vezes meus olhos ficam marejados, e muitos alunos ali choram, do 6º ano, do 7º ano, todos eles se emocionam com a história, que é uma história de amizade entre um menino e um cachorro. Ao mesmo tempo trata da maldade humana, de como as pessoas podem ser cruéis. Então é uma história que fala muito da realidade do ser humano, do comportamento do ser humano, além de falar da orfandade, né? Porque esse menino ele é órfão, e aí ele se apega nessa amizade com um cachorro. Enfim, também um final tristíssimo.
que não posso contar. Nenhum final eu posso contar, afinal de contas, né? É só para dar uma introdução sobre o livro. Antes do Baile Verde é o próximo conto e vai contar também de uma relação familiar muito importante, que é a relação de pai e filha. A filha está ali se preparando para um baile e aí, de repente, ela lembra que o pai está doente na história, né? A gente no começo não sabe, mas depois ela fala, mas ele vai ficar bem, né? Tá conversando com outra pessoa que trabalha ali na casa deles. Ela diz, não, acho que dessa noite ele não passa. Ah, mas você disse isso na semana passada. Não, mas eu acho que nessa noite ele não passa. E aí ela fica naquela situação de, e agora? Eu esperei tanto por esse baile, quero tanto ir a esse baile, mas meu pai tá aqui doente, e o que eu vou fazer? Que escolha? Ela fica nesse dilema, que escolha eu vou tomar? E é interessante ver essas relações familiares também. E aí, falando de relações familiares, a Lígia fecha esse livro aqui com o menino. Ai, o menino. Fiquei com o coração partido nessa história. Fiquei com ódio junto com o menino. É um menino ali que ele tá com a mãe dele no começo da história, e aí você vê que ele venera a mãe dele, acha que a mãe dele é lindíssima. Então a gente até tem a impressão de que ela vai tratar de um complexo de Édipo, e de certa forma ela trata, mas ela trata da desconstrução desse complexo de uma maneira muito tocante. E aí a gente vê esse menino se exibindo com a mãe dele, dizendo que a mãe dele é a mais linda e que ele tem muito orgulho dela, enfim. E aí depois acontece lá uma situação que faz com que isso tudo seja questionado. É muito interessante, muito tocante também essa história. Leia esse livro e se apaixone pela Lígia e venha me contar aqui depois nos comentários que conto você mais gostou. Um grande beijo, tchau!